Transmissão ao vivo a partir das 7:30 da noite. Rádio Rio Mar, divertindo, informando e educando. Voltamos a apresentar Rio Mar em Notícias. Saúde para você. 5h35 em Manaus. Estamos de volta aqui pela sua Rádio Rio Mar de Manaus, Castanha FM, Rural de Tefé FM e Ariramba de Barreirinha, com o jornal Rio Mar e Notícias. E agora também ao vivo através do nosso Facebook. Obrigado pela sua audiência. Você que está conosco, os internautas, muito obrigado. E vamos falar sobre saúde no quadro Saúde para Você. Toda segunda-feira a gente aborda um tema diferente aqui para você também ficar ligado e cuidar da sua saúde. Hoje vamos falar sobre a acupuntura, que faz parte do grupo das terapias integrativas e que tem sido citada na prática médica como coadjuvante, ou ajudante, na verdade, nos cuidados, adjuvante nos cuidados oncológicos, por conta da sua comprovada eficácia em aliviar diversos efeitos adversos do tratamento. E já está aqui nos estúdios da Rádio Rio Mar, fisioterapeuta e acupunturista da Sensumed Oncologia, doutora Janaína Oliveira. Seja bem-vinda aqui à Rádio Rio Mar. Boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Boa tarde, ouvintes. Vamos primeiro explicar o que é a acupuntura, né? Quando fala nisso, a gente só lembra daquelas agulhinhas assim na pele, muita gente tem aquele medo, né, Tom? É verdade, principalmente se ela for comprida. Né? Aqueles filmes orientais, a gente também nos remete, né, os filmes orientais da acupuntura. Pois é, então, vamos tirar esse tabu aí da acupuntura. A acupuntura é uma técnica milenar, né, que veio da China há milhares de anos atrás e veio trazido da China para cá, que consiste o quê? Inserir agulhas. E essas agulhas, ao contrário de que muita gente pensa, vai doer, a sensação, lógico, você vai ter uma sensação de que vai estar colocando, sendo introduzida alguma coisa na sua pele, mas diferente daquela agulha da injeção. Então, a sensação da agulha da acupuntura é muito mais confortável do que a sensação da agulha de injeção. Então, quem está com medo, inclusive assim, são indicados até para as crianças, a acupuntura sem problema nenhum, e as crianças, elas aceitam bem porque a dor é bem suportável e bem tranquila. E no caso do câncer, né, como é que a acupuntura auxilia nesse tratamento? Quais são os benefícios, doutora? Hoje em dia sabemos, né, temos vários estudos que comprovam, né, a eficácia da acupuntura nos pacientes com câncer. Então, por quê? Ela vai ajudar. Porque os pacientes com câncer, eles sofrem muito de problemas adversos do próprio tratamento do câncer. Então, o que a acupuntura pode estar ajudando? Ela vai estar ajudando nos sintomas relacionados a dores, então dores em geral, né? Ela vai estar ajudando em relação aos pacientes, eles fazem a quimioterapia, eles tomam remédios que dá vômito, náuseas, então a acupuntura vai estar ajudando a melhorar essas náuseas e vômitos. Ajuda também na constipação intestinal, ajuda na insônia, ajuda na depressão, que muitos pacientes apresentam a depressão durante o tratamento, né? Na ansiedade, que também é uma das características que o paciente oncológico apresenta, a ansiedade, o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que vai acontecer com ele no futuro, né? Então, essas são as principais motivos que a acupuntura vai poder ajudar no tratamento do paciente. E doutora Janaína Oliveira, qualquer paciente pode usar acupuntura? Tem algum tipo de restrição? Então, a acupuntura tem poucas restrições. Fala-se em pacientes que estão com hemorragias, mas isso é difícil a gente encontrar, porque a acupuntura não sangra, né? Toda vez que você faz o pontinho ali, não tem um sangramento. Então, por isso que a gente quase não tem contraindicação para acupuntura. A não ser o paciente que está muito agitado, que daí não vai conseguir ficar com as agulhas, né? São bem restritas as contraindicações. São em várias regiões do corpo? Isso, são várias regiões do corpo. A acupuntura, as agulhas são inseridas no que a gente fala nos meridianos. Então, o corpo ele é todo dividido em meridianos. Então, esses pontinhos que tem desde a cabeça até a pontinha do pé, tem pontinho de acupuntura para a gente fazer a nosso tratamento. Vai depender, então, do que a pessoa está Vai depender do que a pessoa está precisando. Aí é feita uma avaliação antes, né? A gente analisa quais são os pontos que precisam ser tratados e faz o uso da acupuntura.
Doutora, e esse tratamento alternativo, ele traz algum efeito colateral? Não, nenhum efeito colateral. Poucas pessoas, poucos casos a gente vê a pessoa com uma sensação um pouco de tontura, mas muito raramente é difícil a gente ver efeito colateral, muito pelo contrário. O paciente relata em 99,9% bem-estar geral. E qual é a acepção hoje em Manaus? Então, a aceitação hoje, a acupuntura está crescendo, ainda não é aceitado ainda porque as pessoas acham que eu não acredito, eu preciso acreditar, tem que acreditar para acontecer. Então, assim, infelizmente, como tem poucos estudos na área, a acupuntura ainda ela está caminhando devagar, mas hoje a gente já vê assim que muitos médicos já estão cedendo e estão trazendo a acupuntura junto com o seu tratamento, que os estudos indicam que a acupuntura mais o tratamento médico a qualidade de vida, a melhora do paciente é muito maior. Agora, doutora Janaína Oliveira, quais outros tipos de tratamentos alternativos a gente poderia destacar aí, que podem ser feitos pelos pacientes oncológicos, né? Os pacientes oncológicos hoje eles têm uma enorme variação, né, de exercícios. Hoje fala-se muito na yoga, né, meditação, ginástica holística, até musicoterapia, várias atividades que hoje até o SUS ele já inclui no seu sistema que cobre esses tipos de atividade. Doutora... Precisa também acreditar em todo esse procedimento, mais do que a própria ciência, né? Porque quando a gente fala até da melhoria, do bem-estar, né, da alegria, tudo isso faz parte. A gente teve aqui, acho que foi semana passada, retrasada, o grupo, né, que a Lenise até nos indicou aqui, das mulheres que se reúnem para dar força uma para outra, isso melhora muito, né, o humor. A doença não é algo tão fácil de lidar, mas preciso, né? Com certeza. E a gente gostaria que a senhora deixasse as suas considerações finais, primeiramente para que as pessoas procurem se informar, como é que elas podem se informar sobre a acupuntura, sobre os tratamentos alternativos que vão auxiliar, né, nessa cura, na maioria dos casos, né, nesse encaminhamento da cura da doença. Eu gostaria de deixar o seguinte recado, que assim, não precisa acreditar na acupuntura. A acupuntura, ela é comprovada cientificamente, ela tem uma comprovação científica, ela tem uma comprovação estudada, foi estudado. Então, assim, as pessoas procurem, tem hoje vários meios, né, de comunicação, internet, enfim, que vão dar uma lidinha lá e ver o quanto que a acupuntura pode trazer de benefício, o quanto as pessoas estão perdendo de não estar fazendo acupuntura, né? Porque realmente é uma técnica que dá efeito, que surte efeito, que o paciente com certeza, ou não precisa nem ser paciente, mas que a pessoa vai ter uma melhora de qualidade de vida, uma melhora de bem-estar geral. E a gente fala aqui também numa época em que a sociedade está sofrendo de ansiedade, está sofrendo de depressão, é uma correria, né? Você sai de um trabalho, vai para o outro, vai para casa, continua trabalhando muitas vezes, continua com os problemas, e aí não é à toa que todas essas doenças, em especial as psicológicas, têm afetado muito, né, a população. Sim, e a medicina oriental, ela diz que toda doença externa, ela começa internamente. Então, todas as nossas doenças que aparecem no exterior, elas começam de alguma coisa psíquica, de algum estresse, de alguma ansiedade, de alguma coisa internamente, e depois elas se estendem em forma de alguma doença. As doenças psicossomáticas, né, Isso, doutora? exatamente. Bom, nós conversamos com a fisioterapeuta e acupunturista da Sensomed Oncologia, Janaína Oliveira. Boa tarde para a senhora, doutora. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, boa tarde. Jornalismo com credibilidade. Então, claro, nesse fim de semana teve gente aí que faltou novamente as provas do Enem, repetido esses números negativos do primeiro dia de provas. O Amazonas novamente lidera o ranking de abstenções nessa segunda etapa. A Cíntia Valadares acompanhou, traz agora na reportagem. O segundo dia de provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, terminou neste domingo com o Amazonas